transformação digital é mais que isso. A transformação digital começa nas pessoas, é feita por pessoas e é feita para as pessoas. Os processos agregadores são fundamentais naquilo que é a transformação digital. Os processos agregadores de pessoas. Nós podemos fazer transformação digital sem um ERP. Podemos fazer transformação digital sem um site online. Podemos fazer transformação digital sem uma loja de e-commerce. Podemos fazer transformação digital sem estar presente nas redes sociais. O que nós não conseguimos é fazer transformação digital sem as pessoas da organização estarem todas alinhadas para esse objetivo e terem uma forma de trabalho colaborativo que permite obter o máximo da eficiência quando instalamos ferramentas normalmente associadas à transformação digital. Quando se instala um CRM ou um ERP, ou quando se começa um projeto de um marketplace ou de uma simples loja online, tem que haver processos a montante e a jusante que permitam, desde o momento em que se obtém a lead até que se faz a conversão e depois no pós-venda, todo o processo tem que ser homogéneo e tem que funcionar. E as empresas têm que estar coordenadas entre si, porque de outra forma não vai funcionar. Aquilo que, dando um exemplo prático, quando estava aqui na Living Tours, na minha última experiência profissional, a certa altura eu percebi que, em termos da própria organização, havia ali algumas entropias que não permitiam realmente dar um passo mais profundo naquilo que diz respeito à transformação digital da empresa. O trabalho não era tão colaborativo quanto aquilo que era desejável. As próprias empresas, as próprias pessoas que estavam na empresa não se conheciam tão bem umas às outras e não tinham, elas próprias não tinham um bom relacionamento entre si. Aquilo que fiz com outras pessoas dentro da organização foi algo tão simples como organizar um torneio de matrecos com os vários colaboradores, porque nós tínhamos lá uma mesa de matrecos, com o objetivo das pessoas se conhecerem, se começar a trabalhar de forma mais colaborativa, de haver aqui um maior espírito de equipa, porque só depois de haver este espírito de equipa, este sentido de missão e de trabalho colaborativo é que se pode realmente implementar a transformação digital. A transformação digital é um processo que vai desde a raiz de toda a captação do lead até ao serviço pós-venda que se pode dar aqui num site, ou seja uma empresa que não atua online, que pode ser dado em qualquer um dos momentos dos processos, mas tem que sempre envolver as pessoas. Antes de aprofundar mais o tema, eu queria que, não tenho aqui nenhuma pergunta no bate-papo, já vi que havia algumas perguntas colocadas por alguns dos participantes, mas para não estar só a falar eu gostava que, se eventualmente houver algumas perguntas, possam colocar para eu tentar explicar qual é a minha visão de transformação digital nesse âmbito. Acho que tens que deixar que eles falem, não tenho a certeza. Como és o host, tens que aceitar, senão não sei se as pessoas vão falar. Certo. Se querem falar, basta colocar uma mão para cima, dá para dizer raise hand, não sei se, ou mão para cima, que assim o Miguel consegue colocar a pessoa certa. Acho que não. Querem só mandar mensagem pelo bate-papo. Não havendo questões... Oh, a Sofia Pedrosa, pronto. Não sei se me estão a ouvir. Estamos sim. Madalena, Miguel, eu sou uma estudante
Sim, eu sou uma Sim, estudante sim. de gestão de sistemas de informação e, portanto, este tema é um tema que eu ainda vou abordar e daí eu ter vindo a esta vossa sessão também para aqui absorver estes conhecimentos e inteirar-me mais do assunto. Portanto, questões, se calhar, ainda não tenho propriamente muitas, estou aqui mesmo para absorver as vossas ideias e tentar perceber melhor o tema. Pronto, é a minha postura aqui. Obrigado, muito obrigado pela participação. E eu queria só ter aqui uma pequena fase de perguntas e respostas antes de passar a um enquadramento mais teórico daquilo que é a transformação digital. Gostava de perceber um pouco a vossa percepção para depois também encaminhar a apresentação que vou fazer mediante quais são as vossas expectativas e as vossas dúvidas. Ok, não havendo questões, eu vou partilhar aqui o ecrã. Madalena, eu espero que consigas dar entrada aos vários convidados e convidadas que vão pedindo para entrar, porque eu depois partilhando o ecrã não vou conseguir Faz ter assim, acesso. estás a ver os participantes do lado direito? Sim, exato. Carrega no meu nome e coloca-me More Host. Make host. O teu deve estar em português, portanto. Ok, então sim, consigo estar a colocar toda a gente. Força, podes falar. Já está. Ok, impecável. Porque agora vou partilhar um ecrã numa percepção mais teórica daquilo que é transformação digital, daquilo que nós fazemos na Kuka by Tech e daquilo que podemos ajudar as empresas e as pessoas no seu processo de transformação digital e no final fazemos então a sessão de perguntas e respostas. Só um segundo que eu vou partilhar a tela. Marcos, enquanto eu compartilho a tela, se quiseres falar um pouco entretanto, lance-te o desafio. Não, eu ia te perguntar se querias que eu desse aqui um passinho de dança. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, com todo o gosto, com todo o gosto. Ok. Seria interessante. Levantando las manos. Madalena, eu ia-te pedir um favor, tens que me Já ativar a partilha de tela do participante. Obrigado. Isto aqui é. Já percebi, já entendi logo o que é que se estava a passar. As reuniões do Zoom têm estas condicionantes. Estás a ver a tela que eu estou a partilhar? Está a carregar, sim. Está a carregar? Quando Já estiver está. carregada, já está. Aí está. Ok. Então, o que é um processo de transformação digital? Um processo de transformação digital foca-se em 3 áreas-chave. A primeira, estratégia do negócio. Perceber onde estamos e para onde vamos. Como é que o mercado vai evoluir? Como é que eu me posso posicionar no mercado no futuro para ter o mais possível de vantagens competitivas perante a concorrência para poder crescer? O segundo ponto essencial de uma estratégia de transformação digital é o foco no cliente. Foco total no cliente. Como eu disse, a transformação digital é feita de pessoas, que somos nós, os recursos humanos de uma empresa, por pessoas, mais uma vez somos nós, para pessoas, que são os clientes, que são o objetivo final da transformação digital. Melhorar a experiência do cliente, prestar um bom serviço. Portanto, o foco e o segundo passo da transformação digital, depois de aferir a estratégia de negócio e como é que nos vamos diferenciar e como é que vamos vender mais, é fazer o diagnóstico do ponto de situação dos nossos clientes, quais são as suas necessidades e quais são os seus comportamentos. E também qual é a minha capacidade de resposta interna para poder prover um bom serviço a um cliente. Um exemplo simples, e que nós temos enquanto nossos clientes da Kuka by Tech. Nós temos empresas que durante a pandemia, a certa altura, começaram a fazer campanhas no Facebook, no Google e noutros meios de marketing digital.
A certa altura captavam 500, 600, 700 leads por dia. O que é que acontece? Não tinham uma equipa interna com capacidade de resposta para tratar os leads. A esmagadora maioria desses leads não eram carregados num CRM, que por acaso a empresa não tinha, e também não tinham qualquer consequência prática. O pior desapontamento que se pode dar a um cliente, a pior experiência de um cliente, é ele preencher um formulário de contacto de uma empresa e não ter resposta. Aqui o foco da transformação digital é precisamente um deles, e se calhar o fundamental, é precisamente a experiência do cliente. Não há qualquer hipótese de defraudar as suas expectativas. Se nós fazemos uma campanha para captar leads, para ter negócio, temos de ter capacidade de resposta para esse lead. E aí é um destes processos fundamentais da transformação digital em que a Kuka By Tech atua e que permite aos clientes depois alavancar vendas. Finalmente, o terceiro passo da transformação digital é a eficiência operacional. Se perceber na empresa qual é o modelo de inovação, se os processos estão alinhados, se há desperdícios, se os colaboradores são eficientes, se trabalham de forma colaborativa, passa a redundância, e todo esse trabalho é feito a montante para que cada lead captado dê uma conversão e que no final da conversão exista uma satisfação do cliente, porque ter um cliente fidelizado é um ganho superior a ter um cliente que só compra uma vez e não fica satisfeito. Não estou a dizer nada de novo, mas convém sempre relembrar o processo. Em termos operacionais, como é que se desenrola o processo de transformação digital? Através da definição do roadmap, quais são as necessidades das empresas, onde estamos e para onde vamos. Fazemos este roadmap da transformação digital, tudo aquilo que é necessário e todos os processos que vamos fazer até chegar onde queremos. E onde queremos é maximizar vendas, maximizar a eficiência interna dos recursos, maximizar o valor dos clientes. Depois, criação de prioridades de intervenção, a própria transformação dentro da empresa, das equipas, das pessoas, dos processos, da parte tecnológica, seja colocar um CRM, seja identificar necessidades a nível de marketing digital, melhorar os conteúdos nas redes sociais, melhorar o processo do funil de compras, até a monitorização dos resultados, a construção de vários KPIs dentro do negócio que permitam monitorizar o desempenho das pessoas mediante as funções agregadas a todo um processo de transformação digital. E quem é que está agregado a um processo de transformação digital? Estão os comerciais, estão os recursos humanos, está o CEO, estão as pessoas que trabalham em marketing, estão as pessoas que trabalham na supply chain. Toda a empresa está envolvida neste processo. É um processo transversal à empresa e que funciona tanto melhor segundo aplicarmos uma metodologia agile, como está aqui exemplificada neste pequeno desenho, que eu não vou entrar em detalhes também para não estar aqui muito na parte técnica, mas dá para perceber perfeitamente que é desde aprender, aprender, construir e medir. São os três pilares fundamentais da transformação digital, passam pela partilha de ideias, pelo melhoramento do produto e serviço e para a análise de dados para perceber e melhorar a experiência do cliente. Uma coisa que é fundamental e que tem de estar sempre agregada a todos os processos de transformação digital é a sustentabilidade. As empresas sustentáveis, e o Covid demonstrou isso, não perderam vendas durante o Covid. Estavam preparadas já para aquilo que viria. Já tinham processos, já tinham pessoas, já tinham metodologias alinhadas com a eventualidade do teletrabalho, das lojas estarem fechadas, das compras terem de ser online. Empresas sustentáveis, onde existe um elevado grau de colaboração, esta palavra é difícil, de servicificação e de desperdício zero, são empresas alavancadas digitalmente e sustentáveis que conseguem sobreviver, seja em casos de pandemia,
seja em momentos de crise e disrupção do mercado. E para completar este ciclo, muitas vezes é necessário perceber, e nós fazemos esse trabalho junto dos clientes que querem começar processos de transformação digital, que este tipo de processos, a maior parte deles, tal como de sustentabilidade, são abrangidos por financiamentos europeus. Muitas vezes as empresas dizem, eu precisava muito, era de ter aqui, contratar 10 pessoas para poder reforçar a minha equipa de marketing digital. Eu quero internacionalizar, mas preciso de contratar recursos humanos, preciso de ir a feiras, seja o que for. Neste momento existem financiamentos europeus para todo o tipo para poder prover as empresas e todas as ferramentas tecnológicas ou de recursos humanos implicadas na transformação digital, e nós também fazemos esse trabalho e também podemos ajudar. E eu vou deixar compartilhar aqui a apresentação, aliás, partilhar a apresentação, isto do Zoom é meio português do Brasil. Vamos também aprendendo um pouco do idioma do nosso país irmão, mas agora ia, por favor, deixar-vos o microfone aberto para fazerem as questões que entenderem, para eu poder explicar um pouco melhor em casos que vocês tenham indicação de alguma forma que possa trocar ideias e ajudar-nos em processo de transformação digital. Alô, Miguel. É Pedro Olá, Ferreira. Pedro Ferreira, olá. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Olha, ia só perguntar aqui uma questão, que é da tua experiência relativamente aos... enfim, quando se aborda uma determinada empresa nesta temática da transformação digital, quais são os interlocutores dessa empresa que normalmente costumam estar nessas reuniões exploratórias? Ou seja, qual é que será aqui a melhor abordagem? Será tentar falar com o responsável da empresa, o administrador? Será identificar logo quem é que são os responsáveis de determinadas áreas, vendas, marketing, as duas coisas? Ou seja, perceber aqui um bocadinho como é que é o processo, o que é dito numa primeira reunião, como é que se tenta aqui saber o estado da arte da empresa em termos de transformação digital. Portanto, um bocadinho qual é que é o processo enfim, que se deve seguir, ou se quisermos ver isto numa outra perspectiva, quem é que o cliente deve ter nestas primeiras reuniões exploratórias e que informação é que deve trazer para cima da mesa nestas reuniões exploratórias? É uma pergunta muito interessante, é uma pergunta verdadeiramente que é logo o primeiro desafio quando se aborda uma empresa que nós sentimos que tem potencial para fazermos um processo de transformação digital. Depende muito do grau de centralização das decisões nas empresas. Em empresas em que existe uma grande hierarquia funcional em termos de concentração de funções no responsável, no CEO, normalmente falamos com o CEO e depois o próprio responsável da empresa vai indicando pessoas a nível dos processos, outros responsáveis departamentais que colaborarão connosco em processos de transformação digital. Normalmente é o diretor de marketing ou o gestor de marketing, o responsável de sistemas de informação. Há empresas onde não há tanta centralização do poder numa pessoa, que é o responsável da empresa. Normalmente aí a transformação digital começa no departamento de IT, ou então no departamento de marketing, ou finalmente no departamento de experiência do cliente, quando os há.
quando usar. O chamado Chief Growth Officer são o tipo de pessoas que são os interlocutores mais naturais para este tipo de processos. É necessário ter uma percepção. Tirando empresas de dimensão mais reduzida, em empresas em que se tenta implementar a transformação digital, já com um número considerável de departamentos e de recursos humanos, nós podemos ter a abordagem de falar primeiro com o responsável da empresa, mas depois temos de fazer os seguimentos dessa reunião em todos os responsáveis operacionais dos diversos departamentos, para perceber quais são ali as dificuldades em cada departamento e o que é que nós podemos melhorar nos processos e em termos tecnológicos para ser mais assertivos e entregar valor no trabalho que vamos fazer. O trabalho que é com as pessoas, melhorar os processos para tornar a empresa mais eficiente e mais rentável. Tenho aqui uma pergunta do Gabriel Gonçalves para todos. Quais os financiamentos disponíveis neste momento para investir em ferramentas de transformação digital? Como funciona? Há, neste momento, o quadro comunitário que vigorou durante muitos anos, o PT 2020, está a terminar. A qualquer momento vão entrar N programas comunitários, como o Adaptar 2.0 e outros, que vão permitir às empresas obterem financiamento para comprar aplicações, para comprar ferramentas de trabalho integradas no âmbito da transformação digital, como por exemplo um CRM, através deste tipo de financiamentos. Estes financiamentos vão permitir adquirir esse tipo de soluções tecnológicas. Como é que funciona? Quando nós sentimos que as empresas têm este tipo de necessidades, em termos de precisarem de algum tipo de financiamento para ter tesouraria ativa suficiente para poder comprar este tipo de soluções tecnológicas, nós trabalhamos de uma forma, junto com um parceiro que trabalha com a Cucabaitec, apresentarmos uma candidatura a financiamentos europeus que permitam incorporar estas soluções no próprio processo de trabalho da empresa. Não é mais complicado que isso. É apresentar um projeto de candidatura a um financiamento europeu e enquadrar estas soluções que são comparticipadas por este tipo de financiamento e depois, obtendo-as, é uma questão de passar as faturas com aquilo que é enquadrável nos programas de financiamento. Tenho aqui uma pergunta do Marco Brunhosa que pergunta: a qualquer momento significa quando, por favor? Quando o governo comunicar, pode ser daqui a 2 semanas, 3 semanas, mas esperamos para breve. Algumas indicações seria no início do primeiro semestre do próximo ano, mas com a situação económica do país cada vez mais difícil, é possível que esses programas venham a ser antecipados e no prazo de 2, 3 semanas já existam este tipo de programas de financiamento para alavancar as empresas e poderem permitir a quem não tem capacidade de tesouraria para investir em ferramentas de transformação digital, poder fazê-lo. Mais perguntas? Eu estou a falar muito. Oh, Madalena, agora fala um pouco sobre a Miaris Consulting, ou o Marco, ou qualquer um dos presentes. Hoje o dia é teu. Exatamente. Olha, acho que o Daniel quer falar. Força, Daniel. Daniel, força. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Miguel, eu gostava de saber aqui a tua opinião sobre um assunto que agora está na fala, que é a importância do departamento dos recursos humanos no processo de transformação. E eu gostava de saber a tua opinião sobre qual é que neste momento achas que é o maior desafio. Eu tenho estado a acompanhar esta temática
e muita gente está virada para a questão do Agile, do RH e mesmo na questão do Employee Branding. Cada vez é mais importante, digamos, os profissionais de recursos humanos estarem, pelo menos, com algumas indicações nessas áreas. O que é que tu achas? O que é que, por exemplo, se eu agora fosse um jovem com ambições de ser um recrutador, trabalhar num departamento de recursos humanos, qual é que achas que seria uma área para investir, por exemplo, a nível de formação? Qual é que seria a tua opinião em relação a isso? Olha, Daniel, sendo o mais sincero possível, eu e muito também é a nossa forma de trabalhar e aquilo que sugerimos aos clientes é começar os processos desde a raiz. E aquilo que eu conheço, pela minha experiência em trabalhar em empresas portuguesas, é que antes de fazer formação na parte tecnológica, e eu faria sempre, e faço isso com alguns clientes que a Cuca Bytec tem, e esse é um dos primeiros passos do processo, é uma formação em team building, é uma formação em colaboração, é uma formação em espírito de equipa, é uma formação em que todos partilham as suas ideias sobre a empresa e a partir daí todos juntos construímos. Por exemplo, eu numa das empresas que trabalhei tinha por hábito fazer o seguinte, que era todas as sextas-feiras à tarde fazíamos de como podiam acrescentar valor à empresa e à sua função. Saíam dali grandes ideias para melhorar tanto a nível departamental como para melhorar a nível de ferramentas, como para melhorar o trabalho colaborativo. E era algo que era muito interessante em termos mesmo de alavancar a empresa do ponto de vista da rentabilidade com essas ideias. Mas focando a tua pergunta em aspectos concretos. O que é que a Cuca Bytec, por exemplo, foca a formação dos clientes? A maior parte das necessidades tem a ver com formação a nível de marketing digital. Mas marketing digital não é só gerir anúncios no Google ou gerir anúncios no Facebook. Marketing digital é também saber escrever conteúdos de forma coerente e consistente para as redes sociais. Não chega a estar a publicar fotografias, muitas vezes inconsistentes, que não contam uma história, não vinculam o produto ou serviço. É preciso em cada post ser coerente e consistente e saber contar uma história, saber criar valor e conteúdo para as pessoas que estão do outro lado. O Marco, por exemplo, faz isso de uma forma excelente nos programas de Restream que tem. Contar histórias, criar conteúdo, criar engagement com as pessoas. Outra parte que é um foco fundamental da formação em termos de recursos humanos das empresas na área da transformação digital, obviamente, é em tudo o que é novas tecnologias que implementamos. Ou seja, formação em CRM, desde como se constrói um funil de vendas até como se faz follow-up dos contactos, com periodicidade, como é que se gerem tarefas, todas as mais-valias que podemos aproveitar de ter instalado um sistema de CRM, depois formação tecnológica ao nível de gestão de back-office de um site, formação muito importante no que diz respeito ao atendimento online, ter um chat online em tempo real com os utilizadores, como é que se interage com os utilizadores no site, seja através de um chat, seja do WhatsApp, como é que se responde, quais são os tempos expectáveis de resposta, quando não há essa sincronia em tempo real, qual é o tempo médio para abordar uma lead, depois de deixar um formulário de contacto no site ou em qualquer outro tipo de campanhas que fazemos, são fundamentalmente esse tipo de formações que nós fazemos junto dos nossos clientes. Mas começar sempre pela formação colaborativa da equipa. Não se implementa nenhum processo de transformação digital sem haver um processo de trabalho colaborativo dentro da empresa e sem estarem todos alinhados para este tipo de objetivos.
Bem, deixa-me só dizer uma coisa que eu achei interessante o que o Pedro disse sobre o neuromarketing e gestão da mudança para quem quer seguir uma carreira de recursos humanos. Eu penso que seja um ponto interessante a falar, ainda por cima, pelo crescimento neste momento do neuromarketing. Falo eu, porque em termos de gestão de mudança não sei muito sobre o assunto. Eu considero o neuromarketing importante em várias perspectivas e está cada vez a crescer mais, mas gostava de saber também porque é que o Pedro considera isto tão importante para os recursos humanos, sendo que eu não tenho tantos conhecimentos sobre a área de recursos humanos, seria interessante para mim perceber porque é que ele considera isso importante. Olá, viva de novo. Não, eu pus aqui estes 2 pontos porque, ou estas 2 áreas, porque eu penso que eu diria que cada vez mais a apreensão de soft skills é importante, mais, enfim, não digo mais, mas pelo menos ao mesmo nível que os hard skills. E o que acontece é que quando falamos de pessoas, há, digamos, várias camadas que é preciso descascar para perceber os processos de intenção de compra, os hábitos e muitas vezes, pelo menos na minha experiência profissional, quem está nos RH está muito, ou está maioritariamente centrado naquilo que é a tarefa interna de RH, de quase, eu diria, assim, de uma forma muito resumida, de gestão de carreira dos colaboradores, e não tanto até a poder, por exemplo, apoiar o próprio marketing em determinado tipo de ações. Os processos de intenção de compra, a publicidade cada vez mais estimula ou apela a determinados sentidos, portanto, desde as cores das embalagens, às cores dos logos, à forma de comunicar, a quem se escolhe para comunicar, etc. Portanto, tudo isso tem a ver com a neurociência e com os estímulos e, portanto, penso que era essa um bocadinho a ideia do Daniel, quem está nessa área dos RH, claramente deve apostar neste tipo de formação. A gestão da mudança tem a ver, enfim, cruza-se um bocado com isto, tem mais a ver depois com a questão das oportunidades e os momentos em que uma empresa normalmente está sujeita quando cresce, não é? Porque as empresas começam pequenas, ou algumas delas começam pequenas, são 3, 4 colaboradores, depois entretanto começam a ter mais projetos, a equipa começa a aumentar, depois em vez de 5 ou 6 já são 10 ou 20 e aqueles momentos que se tinha quando se tinha 5 ou 6 vão-se perdendo, já não há oportunidades, não é? Depois coloca-se a questão de há uns que vão chefiar outros e portanto, mas não deixam de ser amigos e não deixam de ter o seu convívio fora da empresa e portanto quem está nos RH depois muitas vezes apanha aqui um processo a meio que é preciso gerir. Do lado enfim, da perspectiva do cliente, é preciso realmente cada vez mais perceber os momentos. Aqui a questão do Covid, por exemplo, o contexto do Covid, para uns, como é óbvio, foi muito difícil, para outros, claramente foi uma oportunidade de multiplicarem por 10 ou por 100 aquilo que atualmente estão a fazer. A dar um exemplo, a questão dos eventos. Houve empresas de eventos que se transformaram, que começaram a criar determinado tipo de plataformas digitais e começaram a apelar e a mudar o próprio mindset dos clientes, a forçar e a apelar a que, ok, determinado tipo de eventos que se passava num palco físico podem-se agora passar num palco digital e fizeram um trabalho enfim, alguns deles bastante meritório, com campanhas, com associar determinadas até sponsors a este tipo de iniciativas e, portanto, quem está nos RH, tanto na perspectiva da gestão das equipas internas da empresa, precisa de realmente, ou pode suportar as outras áreas da empresa, nomeadamente vendas e marketing, mais do que a questão da gestão da carreira e até a passar alguma informação e juntamente com o marketing, porque não, a interpretarem, enfim, aquilo que são as tendências e as novas formas de comunicar ao cliente.
Obrigado, Pedro. Desculpa, Miguel, só para dizer aqui uma coisa, que eu gostava só de tocar 2 pontos que acho que foram muito bem ditos. Primeiro, quando tu falas na questão aqui do aspecto colaborativo, eu trabalho na área dos recursos humanos, de um grupo nacional, e uma das grandes dificuldades que nós temos tido é, como disseste muito bem, é a colaboração entre todos, ou seja, estarem todos no mesmo barco. Muitas das vezes esta questão da integração digital nas empresas, nós temos que... Todos têm que ter a mesma mentalidade e todos têm que tentar, pelo menos, querer adaptar-se e mudar. Claro que muitas vezes também depende do tamanho do grupo ou das empresas. Às vezes as empresas são titânicas, não é que vão ao fundo, nada disso, mas são empresas muito grandes e as mudanças ocorrem de uma forma muito tenra e muito soft. Portanto, eu concordo plenamente contigo. Nós temos analisado, juntamente com o Departamento de Marketing, digamos aqui um mapeamento de como é que nós vamos resolver as coisas. Uma das coisas que nós já tínhamos chegado à conclusão foi que agora fala-se muito da questão do salário emocional. Uma das coisas que eu estava, juntamente com o Departamento de Marketing, era desenvolver algo, pelo menos parecido com o Departamento também de RH, mas na vertente de desenvolvimento, que atingisse, digamos, a temática do Employee Branding. Porquê? Porque nós, antes do Covid, nós estávamos com uma dificuldade muito grande, não em atrair talento, mas em mantê-lo. E então, como é que nós íamos para além do salário normal, não é? Como é que nós poderíamos fazer? E nós estávamos isto em cima da mesa, que agora continua, um bocadinho mais em stand-by, mas continua. Mas quando nós começamos a criar estas ideias de employee branding puro e duro, houve muitas pessoas que olharam com muita desconfiança. Portanto, nós internamente, na fase de apresentarmos às várias administrações, basicamente nós dizemos isto aqui é uma ideia colaborativa, isto aqui é para o bem de todos, é uma forma de nós mantermos as pessoas, porque nós estávamos neste momento com uma taxa de, por exemplo, um jovem que entrasse no grupo estaria no máximo 2, 3 anos, portanto, e depois acabava por sair, o que para nós era preocupante, porque é uma média bastante baixa, não é isso que nós queríamos, e nós não estávamos a ser desafiantes para o mercado, porque se calhar não estávamos a pensar nos RH puro e duro. E então é por isso que nós também tentamos trabalhar esta vertente. Mas concordo, aquilo que o Pedro disse do neuromarketing é cada vez mais importante. Eu acho que o futuro dos RH vai acabar por ser muito a estreita relação entre o departamento de marketing e o departamento de RH. E nós temos nos apercebido isso, nós temos nos esforçado nesse sentido, mas lá está, mas o primeiro passo tem que ser a mentalidade, tem que ser a gestão da mudança, tem que ser esta formação colaborativa que tu disseste, porque há pessoas que infelizmente ainda continuam a ser um bocadinho velhos do restelo e às vezes é preciso mudar um bocadinho essas mentalidades, esta gestão da mudança com exemplos, e nós temos exemplos muito bons em Portugal de employer branding fantástico, cada vez mais. Mas acho que acima de tudo, uma das coisas que nós falamos também com a nossa academia interna foi a questão da formação colaborativa e não só, na questão mesmo de gestão de carreira, que era praticamente inexistente, e chegámos à conclusão que havia muitas pessoas insatisfeitas, que depois qualquer mudança que fosse para elas era um desafio ainda maior. Portanto, e nós temos vindo a trabalhar isso, não é fácil. Eu acho que a maior parte das empresas ainda não está a trabalhar, nem sequer pensa nesta hipótese, ainda para mais neste momento com o Covid foi muito difícil conseguirmos manter as pessoas motivadas, o medo é bastante, mas, por exemplo, o facto de nós termos a simples ideia de criar um gabinete de apoio interno na empresa, em que, por exemplo, as pessoas que provavelmente estariam infectadas, teriam o nosso acompanhamento, todos os dias fazíamos chamadas, falávamos com eles, ao final deste tempo em que essas pessoas mesmo já recuperaram, foi fantástico que nós fizemos uma simples pergunta. Gostou do acompanhamento? Qual foi a sua reação em relação a esta preocupação da empresa consigo? Eu disse, eles todos me disseram, o simples facto de vocês me preocupar comigo já me faz querer aqui continuar mais 5 ou 10 anos.
Sim, é verdade, é verdade. E muitas São das essas vezes... pequenas coisas. É verdade, Miguel. E muitas das vezes estas pequenas coisas, e eu acho que é o grande problema de muitas empresas, é que se vai atrás do lucro quando é muito mais rentável nós termos, por exemplo, acho que não faz sentido nenhum nós estamos 2 ou 3 anos a darmos formação interna e depois deixarmos de ser essa pessoa. É um custo. A pessoa teve a formação, tem custos, portanto temos que aproveitá-la. Eu acho que todos nós temos um plano A, um plano B, um plano C ao longo da vida, até encontrarmos o nosso plano. Mas eu acho que esta integração, cada vez mais importante, a meu ver, dos RH com a marketing, acho que passa por ser uma solução, como tu dizes, e eu acho que cada vez mais os RH também têm que conhecer o negócio, têm que saber, têm que perceber, por exemplo, eu não vou recrutar uma pessoa sem saber qual é o perfil da pessoa, eu tenho que perceber o negócio. E eu acho que cada vez isso é mais importante. Pronto. Mas gostei muito daquilo que tu disseste, estou 100% de acordo com aquilo que o Pedro disse no neuromarketing, é uma área, e também com a Madalena disse, porque nós somos pessoas, nós temos cada vez mais saber gerir as nossas emoções, e isso também faz parte dos RH. Pronto, acho que está tudo dito. Posso só dizer uma coisa, mesmo geral, sem ser propriamente aquilo que estavas a dizer, uma coisa que eu digo a todos os clientes com quem trabalho e acho que é muito importante é fazer entender o propósito e ver se estão a passar o propósito a quem está a ver. Porque sim, marketing é muito importante, sim, o RH é muito importante. Se aquilo que tiverem a mostrar nas redes sociais for completamente diferente daquilo que estão a mostrar aos vossos colaboradores, se o propósito não estiver igual em todas as vertentes do vosso negócio, nunca vai funcionar e essas pessoas vão sempre ir-se embora em 2 ou menos anos. Porque é incoerente. Não sei se vocês fazem isso ou não, nem sei de que empresa é que estás a falar propriamente, estou só a dizer que isto é muito importante e que muitas vezes ignoram este pequeno conceito que é o propósito, porque é isso que faz o negócio crescer. Pronto, é só isso. Sim. Não sei se fazem ou não. Madalena, um dos nossos problemas que nós tivemos foi mesmo esse, nós fizemos um questionário interno em que nós tivemos a analisar a satisfação das pessoas. Mas com perguntas assim curtas e grossas, e nós chegamos à conclusão, e o nosso diretor de RH ficou um bocadinho escandalizado quando nós dissemos que se calhar quando nós dissemos assim, ainda bem que veio o Covid, porque senão metade das pessoas tinham ido embora. Ele ficou assim um bocadinho escandalizado, mas a verdade é essa, porque a insatisfação era tão grande, que todo o potencial que nós se calhar tínhamos vindo a adquirir, se não fosse trabalhado urgentemente, podíamos perdê-lo. Okay? E isto acontece não só que seja para 10, 15, 20 ou 30 pessoas, se a missão, aquilo que nós falamos da missão, se eu não sentir, se eu tenho uma pessoa que tem o poder de recrutar, que me diz mesmo assim frente a frente, eu não recomendo que ninguém venha trabalhar para aqui, eu só preciso de pessoas que venham para aqui, porque afeta o meu lucro, afeta o meu resultado, afeta. Quando nós ouvimos isto, aquilo toca aqui a todas as nossas campinhas na nossa cabeça, a dizer, espera lá que isto é um sinal de alerta muito grave. E quando chega a esse ponto, o problema é que muitas das vezes essa situação não chega lá em cima, a quem tem o poder de decisão final. E muitas vezes quando nós dizemos assim, cuidado que estás a passar isto, eles, não está nada. Está. Pois. E por isso é que o Gabinete de Marketing e RH juntos, nós conseguimos ganhar mais poder um bocadinho, pelo menos para chamar a atenção nisso. Agora, foi o que o Miguel disse e eu acho que cada vez é muito importante, o processo colaborativo, a formação, o team building, cada um olhar, por exemplo, nós temos um grupo, mas eu continuo a achar que se calhar internamente as pessoas não veem o grupo, veem a empresa, vê cada uma a sua, eu costumo dizer que cada um vê a sua quinta, o seu quintalzinho, mas se calhar se tornássemos aqui um quintal grande, se calhar ia produzir muito melhor. E eu acho que é essa a grande dificuldade, mas espero. Daniel. Sim, Miguel. Desculpa interromper. Um dos nossos clientes tem precisamente essa nota-se que há ali exatamente é um grupo que tem várias empresas e tem várias marcas. Então as pessoas dentro do próprio grupo e das próprias empresas dizem que são da empresa A, são da empresa B, são da empresa C, elas próprias publicam nas redes sociais coisas sobre a empresa A, sobre a empresa B e sobre a empresa C, não há ali qualquer trabalho colaborativo, não há ali qualquer trabalho agregador, cada um trabalha para uma empresa e não há esse espírito de grupo. Mas isso depois
influencia todo o processo de transformação digital, enquanto não se quebrar essa barreira. E eu, nos webinars de transformação digital, estou lá com outras pessoas e acabam só por falar da parte tecnológica. Falam da parte tecnológica, de programas, de ferramentas, etc. Esquecem a parte fundamental da transformação digital, porque nós podemos ter um CRM, se as pessoas não estiverem dentro da organização alinhadas com os processos e as mais-valias de um CRM, não alimentam bem o CRM, é um investimento improdutivo, um CRM, um ERP, um site, qualquer solução tecnológica que for. E falta aqui esta vertente gregária da transformação digital. No fim do dia, a transformação digital, o objetivo final, pelo menos segundo a visão que eu tenho, é aumentar a qualidade de vida das pessoas no trabalho. Aumentando a qualidade de vida das pessoas no trabalho, aumenta a eficiência e, por sua vez, a rentabilidade. A tecnologia é apenas uma ferramenta para tornar os processos e as pessoas mais eficientes naquilo que fazem. A Sofia tinha a mão no ar, não sei se queres falar um pouco, Sofia, também da tua visão. Não, aquilo que eu ia, de acordo com aquilo que o Daniel estava a dizer, é que se calhar, e com aquilo que também o Pedro disse, a gestão da mudança, por que não começar na gestão de topo, por exemplo, na direção, não é? Nos líderes que lideram o grupo, não é? Quer dizer, começar por aí. Sim, nos processos de transformação digital, uma condição fundamental é que o responsável da empresa seja presente. E o próprio responsável da empresa tem formação em gestão da mudança, em formação em neuromarketing e formações relevantes nos processos que dentro da empresa sejam necessários, processos colaborativos e de mindset que dentro da empresa sejam necessários para implementar a transformação digital. E ele próprio tem que ser ali um pouco o rosto da mudança, da dinamização, do trabalho colaborativo. Sem assumir esse papel, não vai conseguir passar a mensagem para os colaboradores e não conseguindo passar essa mensagem, também os colaboradores vão ou não implementar os processos. Se não conseguir passar a mensagem devidamente, que estamos todos alinhados com a transformação digital, os próprios colaboradores não vão implementar os processos. Portanto, podem lá colocar os CRMs, as automações, os robôs, etc., que entenderem, a eficiência que se vai tirar disso é menos do que estando todos alinhados. Daniel, eu penso que querias falar mais um pouco e há pouco interrompido, peço desculpa. Não, é assim, muitas das vezes a questão, e como a Sofia estava a falar, o problema é mesmo muitas vezes a gestão de topo. Não é, ou então, por exemplo, quando nós temos às vezes empresas que já trabalham da mesma forma há muitos anos, lá está, por isso é que a gestão da mudança, como o Pedro estava a dizer, também é importante. Porque nós temos perfis, esta questão da transformação tecnológica é tudo muito importante, mas se eu tiver uma pessoa que não sabe mexer num computador é muito difícil. E nós no grupo trabalhamos muito com vertente operacional, em que ainda se fazia recrutamento, agora não, mas fazia-se recrutamento há uns anos atrás, em que era um bloquinho, um papel, um bloco, um lápis, e dizia, como é que vocês se chamam? Então vamos lá, olha, tenho para lhe pagar isto. Você aceita? Então pronto, olha, traga uma fotografia, quase como se fosse quase para fazermos o BI, traga uma fotografia, olha, e pronto, e vamos já aqui avançar com as coisas. E isto agora não é assim, por isso é que também nós avançamos com esta, digamos, com esta questão de sermos um bocadinho mais profissionais em tudo. Agora, muitas vezes o que é que acontece? A gestão do topo, e foi isso que nós, lá está, quando nós começamos este processo, nós começamos com a gestão do topo. E muitas das vezes, às vezes é onde há aí digamos, o velho do Restelo. E às vezes basta haver um. Só que muitas vezes, e graças a Deus, nós como já estamos preparados para aquilo que vamos, temos que saber argumentar e mostrar a validade disso. E foi quando nós chocamos mesmo. Nós tivemos que chocar essa pessoa. Quando nós dissemos que neste momento
através de um breve questionário que nós fizemos em 1000 pessoas, nós chegamos à conclusão que 750 pessoas neste momento estavam em risco de saída iminente do grupo. E estamos a falar de 750 pessoas com as quais já estão há mais de 10 anos na empresa. Portanto, ia-se perder conhecimento, ia-se perder know-how, ia-se perder várias coisas. E é muitas das vezes isso, e uma das coisas que eu transmiti é, eu se fosse dono de uma empresa ou não, a primeira coisa que eu tenho que perguntar internamente é, está tudo bem? O que é que se passa? O que é que podemos fazer? E às vezes é uma simples pergunta que não é feita, e foi o que nós fizemos. Olhamos internamente assim, ok, temos um problema, identificamos o problema. Porquê? O que é que se passa? Mas começamos a trabalhá-lo para resolvê-lo. Porque muitas vezes identifica-se um problema, mas depois ficamos ali estagnados. E isso, eu acho que às vezes por exemplo, uma das grandes situações, dos grandes problemas que nós tivemos foi como é que nós havíamos rentabilizar para não termos perdas na questão dos nossos negócios. Nós trabalhamos na área dos facilities, portanto prestamos serviços às outras empresas e se as empresas também não abrirem, nós também é muito complicado para nós. E nós avançamos com 5, 6, 7 ideias que estamos a falar em março e até ao momento nem uma tomada de decisão. Mas há assim um bloco com 6, 7 ideias de pessoas do grupo e tudo. O problema é que a decisão não foi tomada. E é uma decisão que pode ser tomada em 2 dias, 3 dias. E essa às vezes é a grande dificuldade. Pelo menos que nós tivemos. Não estou a dizer que existe sempre. Agora, existe muito essa dificuldade porque, Miguel, como tu disseste é muito bem, a empresa diz assim, ok, vamos avançar, transformação digital, teletrabalho e tudo isso também, mas nós temos pessoas que não sabem mexer no computador. Nós temos pessoas que não sabem trabalhar com o Teams. Nós temos pessoas que não sabem trabalhar com o Zoom. Como é que eles vão fazer o trabalho deles em casa se não sabem mexer nas ferramentas? Então teve que ser feito todo esse trabalho. Levantamento, quem tinha dificuldades, quem não tinha, e por aí fora. Agora, lá está. Eu acho que às vezes nós só não agimos mais rápido porque há algum impedimento da gestão de tudo. Agora, também faz parte, nós, Departamento de Recursos Humanos, diretores e por aí fora, também consegui mudar um bocadinho a mentalidade. Agora, eu sou 100% de acordo com aquilo que tu dizes, Miguel. Nós não conseguimos fazer um programa de digitalização ou modernização digital quando as pessoas não sabem nem o básico. Portanto, nós temos que olhar internamente, temos que ver o que é que as pessoas precisam, temos que ver que se calhar uma pessoa precisa mais de desenvolver mais aquela área, se calhar mais, por exemplo, administrativas, mais uma vertente administrativa, o recrutamento, por exemplo, trabalhar, como nós trabalhamos com o SAP Success Factors, ou seja, é preciso dar formação, quem tem, por exemplo, quem tem necessidades de recrutamento também saber mexer nessas ferramentas, porque eu lembro perfeitamente de estar com uma equipa operacional em que eu tive que perder 3 horas, ok? Mostrar passo a passo o que é que tinham que fazer e muitos deles, às vezes para escrever, demoravam só para escrever uma linha, mais de 10 minutos. Mas esta é a realidade. Só que muitas das vezes, quando nós dizemos isso, eles ficam, não pode ser. Não pode ser, não. Acontece. Ainda acontece. Porquê? E é isso que nós temos vindo a trabalhar também com o Departamento de Marketing. A comunicação muitas das vezes não é fluida. Ou seja, a comunicação do topo até cá em baixo, ou mesmo de cima para baixo, que às vezes também é importante, não é fluida. Então é isso que nós também estamos a tentar trabalhar com muita formação nossa, nós todos os dias falamos uns com os outros, o que é que podemos fazer, o que é que podemos melhorar. Só que lá está, muitas das vezes as ideias ficam assim, às vezes é um bocadinho frustrante, mas nós continuamos a trabalhar, algumas ideias continuam a ser implementadas, mas eu concordo contigo, se as pessoas não tiverem um processo colaborativo, se não tiverem a ideia de trabalhar em equipa, se nós não pensarmos que o digital tem que ser feito para ajudar as pessoas, então as pessoas também não vão ser... Se nós impusermos e não formarmos e não aconselharmos, então as pessoas fogem completamente. Eu digo isso por experiência própria, que se eu obrigar alguém a fazer reuniões constantemente por Teams, assim, não, esqueça isso, nem eu quero saber disso, ligue-me. Que é o que acontece. Pronto. É só isso. Daniel, só para arrematar aqui o que estavas a dizer, e como diz muito bem aqui o Lécio Oliveira no bate-papo, boa noite, falaram muito bem do Employer Branding e da importância da conexão maior entre o Departamento de Marketing dos RH,
no meu ponto de vista, falta aí um elemento agregador, quase como uma cola fundamental para unir os colaboradores e chefias para trabalhar para o mesmo fim. Refiro-me à comunicação a todos os níveis, do nível mais básico até ao nível mais elaborado, que é uma coisa que é fundamental nos processos de transformação digital. É que nós temos que saber comunicar desde o operador fabril, que tem a 4ª classe, ou o 6º ano, ou o 9º ano, até a gestão do topo, que tem MBAs, pós-graduações, etc. E essa parte de saber comunicar transversalmente os benefícios da comunicação digital e saber e pôr esses diretores alinhados com a transformação digital. E o Covid é péssimo em muitas vertentes, mas é aqui uma grande janela de oportunidade para quem dirige as empresas em Portugal perceber que se estiver alinhada com a transformação digital, pode, e se estiver alinhada e se souber alinhar a equipa com a transformação digital, pode colher muitos benefícios disso em termos de competitividade futura. Penso que o Pedro e a Madalena queriam falar, vou passar o microfone para vocês. Pedro, Madalena. Estás à vontade, Pedro, eu estou sempre a falar. Estás à vontade. Não, pronto, não, eu aplaudi ali, porque eu estava ali a concordar com muitas das coisas que o Daniel estava a dizer. Não, mas era só para dizer uma coisa muito rápida, que é esta questão da transformação digital e aquela questão relacionada com os CEOs e com os responsáveis, enfim, que ainda não há, digamos, uma sensibilização. Eu penso que, por um lado, as novas empresas, enfim, que vão sendo criadas, acho que há uma nova, vamos dizer, uma nova classe de dirigentes com outro tipo de mindset, muito mais habituadas a esta área do, digamos, do digital. Para os outros, enfim, onde este conceito de transformação digital ainda custa a entrar, eu penso que a própria experiência com a sociedade civil os vai moldando, porque hoje em dia a própria relação das pessoas com determinadas entidades, a própria relação da empresa com determinadas entidades, se faz em canais e de formas diferentes daquilo que se fazia, enfim, já não recuo, há 10 anos atrás, não é? Portanto, hoje em dia, a relação com os bancos, com as finanças, com a segurança social, é muito diferente. E eu penso que, enfim, uns dizem para melhor, eventualmente outros, acho que uma minoria é capaz de dizer que para pior. E o que eu quero dizer é que a própria evolução daquilo que é a relação das empresas com a sociedade civil e de nós próprios com a sociedade civil vai também moldando um bocadinho e vai eliminando determinado tipo de barreiras e determinado tipo de estigmas. Eu ainda sou do tempo onde as pessoas diziam: não, eu não vou usar fundos europeus para fazer projetos, então eu tenho dinheiro meu próprio, porque é que eu vou agora candidatar-me a fundos europeus? Portanto, ainda sou desse tempo, não é? Onde havia este tipo de preconceito. Hoje em dia uma empresa, se calhar quando é criada, faz logo um financiamento para recrutar 3 ou 4 pessoas, depois faz outro para o projeto de R&D, depois faz outro para implementar e comprar software, não é? Portanto, e o mindset é completamente diferente. A última coisa que eu queria dizer é que muitas vezes a necessidade cria a obrigação. E, por exemplo, estive ligado a alguns projetos na área, enfim, na função pública, onde realmente as pessoas tiveram que aprender por uma razão muito simples. Estive ligado a processos de transformação digital na função pública, onde as pessoas, e aqui falo de pessoas com mais de 45 anos, tiveram que aprender a trabalhar com as soluções, por uma razão muito simples. Se não aprendessem, não podiam trabalhar. E, portanto, e não estamos a falar de uma, nem de 100, nem de 1000, não é? Estamos a falar de um processo complicado de ministérios, não é? Que de repente foram postos computadores à frente, ratos, aplicações de negócio, e ou aprendiam ou, enfim, não poderiam trabalhar. É óbvio que depois há estratégias, não é? Há que dar formação, seja formação presencial, há e-learnings, a pessoa poder aprender ao seu próprio passo, e para isso o e-learning é muito bom, ou sistemas de blending learning, não é? Onde a pessoa pode fazer um determinado tipo de formação em sala e outro a seu tempo, ao seu ritmo. E eu penso que aqui a questão é mesmo a criatividade, e os próprios RHs também
são muito importantes neste processo de transformação digital ao criar as condições para que realmente tudo possa acontecer de uma forma, eu não digo natural, porque às vezes a gestão da mudança é mudança, não é? Portanto, não é algo, muitas vezes não é algo soft, mas há que criar as condições para que isso aconteça. E dizer que quando se fala em transformação digital, a palavra transformação não tem a ver com tecnologia, tem a ver com pessoas e processos. Portanto, às vezes as pessoas esquecem-se de a transformação nada tem a ver com tecnologia. Transformação é pessoas, ponto. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado pela tua visão construtiva e o Pedro foi uma das pessoas que iniciou um dos primeiros processos de transformação digital em Portugal, ainda no século passado, a transformação digital da segurança social. Imaginem a dor de cabeça do Pedro e todas as outras pessoas que participaram nesse projeto, de pôr computadores a quem só sabia trabalhar com formulários e papéis, mas na verdade aprenderam e desde então a segurança social melhorou muito, tal como as empresas. Madalena, se calhar fazíamos aqui a conclusão do evento. Se algum ou alguma das participantes quiser falar, ainda temos mais alguns minutos para responder a perguntas, mas já está a começar a aproximar a hora de jantar. É barriga. Já está a chatear. Bem, estejam à vontade para fazer umas perguntas agora, entretanto, como a Miguel disse. Se não quiserem, também podem enviar. Penso que o Miguel não se importa, podem contactá-lo à vontade. Com todo o gosto, obviamente. Pronto, estão a ver, sem problemas. Eu envio aqui os contactos dele outra vez. Se não tiverem mais nada para dizer, terminamos então esta conversa. Espero poder voltar a ver-vos daqui a 2 semanas. Agradeço muito terem assistido a este bate-papo de cerca de 1 hora. Sim, tivemos aqui 1 hora a conversar e estão sempre bem-vindos a participar connosco e a conversar connosco. Estamos sempre prontos para conversar. Pronto, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, até parece. Obrigada eu. Sim. Bem, muitos beijinhos a todos. Adeus. Um abraço, beijinhos. Adeus. Obrigada, boa tarde. Adeus.